Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai começar a nossa semana 29, tá, pessoal? É a nossa penúltima semana do ano, tá bom? E nós vamos começar aqui em língua portuguesa na página 20, tá? Nós vamos fazer a 20, a 21, depois a 20, não, a 20, a 21 não. A 20, a 23, 24 e 25, tá bom? Então, vamos começar? Bom, aqui na página 21, vou aumentar para vocês verem aqui, nós vamos falar de acentuação, tá? As palavras em português, nós temos três classificações de palavras com relação a sílaba forte, a sílaba tônica, tá? Quando a gente fala sílaba tônica, é a sílaba forte da palavra. Nós temos três classificações, tá? Oxítona é quando a última sílaba da palavra é a forte. Por exemplo, a palavra café. A última sílaba, o fé, a gente fala com mais força, com mais intensidade. Então, é a sílaba tônica. Quando a sílaba forte é a última, a gente fala que é uma palavra oxítona, tá? Quando a penúltima sílaba é a forte, a gente fala que é uma paroxítona. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Semana. Se você falasse a palavra semana, a última sílaba é a mais forte, tá? É o man, semana. Aí você fala assim pra mim, mas semana não tem acento. Eu sei, claro que não, mas a gente tá falando de sílaba forte, de sílaba tônica, tá? Tem palavras que são acentuadas e tem palavras que não são acentuadas, mas isso não impede delas serem classificadas em paroxítona, principalmente as paroxítonas. A língua portuguesa tem, por isso que a língua portuguesa é mais difícil que outras línguas, que a língua portuguesa ela tem mais palavras paroxítonas do que outras classificações. Então a palavra semana, semana, você não fala semana, não é o na que é forte, é o man, tá? Então, é uma palavra paroxítona. Mesmo que ela não tenha acento, ela é uma paroxítona, tá? Agora, eu vou falar uma paroxítona que tem acento. Por exemplo, incansável. Incansável. O sa é mais forte, é a penúltima sílaba. Então, ele é acentuado, com acento agudo, tá? Ó, vou falar de novo. Incansável. O sa é a penúltima sílaba. Então, é uma paroxítona, tá bom? Então, nós temos já oxítona, quando é a última, paroxítona, quando é a penúltima. E tem mais uma classificação, que são as proparoxítonas. As proparoxítonas são bem fáceis da gente detectar, da gente ver que é uma proparoxítona, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, lâmpada. Ó, lâmpada. Ela tem 3 sílabas. Lâmpada. A mais forte é a primeira sílaba, é a antepenúltima sílaba. Lã. E é acentuada, com acento circunflexo, tá? Mas agora aqui, na página 20, nós vamos falar das paroxítonas, que são as mais difíceis da gente
entender. E a nossa língua portuguesa, ela é cheia de paroxítona, tá bom? Vamos prestar atenção então aqui, ó. Acentuação, paroxítonas terminadas em L, tá? Essas paroxítonas que terminam em L, todas elas são acentuadas. Olha ali, ó. Olha ali. Todas terminam em L e todas são acentuadas na penúltima sílaba, ó. Última sílaba, o véu, e penúltima sílaba, o K. Implacável, terminada em L e é acentuada. E é uma paroxítona, tá? Bem, o que vocês deverão fazer aqui nessa primeira questão? Número 1, pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir e copie somente a acepção utilizada no poema. Lembra daquele poema dos macaquinhos? Vamos voltar ali, ó, rapidinho, pra gente só dar uma relembrada. Aqui, ó. O poema era Mogno. Nos galhos do mogno, empoleirados, 3 macacos preocupados. O Coari fez um discurso implacável. A partir desse instante, em caráter irrevogável, todo mogno passa a ser intocável. Olha só, todas essas palavrinhas aqui, ó, implacável, irrevogável e intocável, são paroxítonas, terminadas com L e acentuadas na penúltima sílaba, tá? O macaco da noite falou em nome da Amazônia. Outra decisão importante é que no Acre, no Pará e em Rondônia, mais mogno se plante. E o macaco-aranha fez, por fim, o seu apelo, que entre mogno e homem jamais exista duelo, e que esta sublime amizade receba bênçãos e versos de Tiago de Melo. Vamos pegar, vamos se ater, vamos nos concentrar a essas palavrinhas aqui, tá? Terminadas em L. Vamos voltar lá na nossa página. Na nossa página 20, vocês deverão procurar essas palavrinhas no dicionário e colocar o significado dessas palavrinhas, mas o significado que é tratado no texto, tá? Então, professora, eu não tenho dicionário em casa. Você tem um dicionário na sua mão, dentro do celular, tá? Então, agora, novamente, eu vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer, tá bom? Vou sair daqui da apostila de vocês, estou saindo, eu tenho a apostila de vocês no celular, vocês sabem. Vou entrar no Google e vou procurar lá. Implacável. Significado de implacável. Implacável. Tá? Aí você vai lá, aperta a busca, aí ele vai lá e busca. Ah lá, implacável. Impossível de aplacar, de mitigar, que não cede, inexorável. Ou incapaz de perdoar, inflexível. Qual desses dois significados cabe no texto? No texto está lá. O Acari fez um discurso implacável. E aí? Implacável. Que significado que está tendo? Qual desses dois significados está relacionada com o texto? Impossível de aplacar. Aplacar é abrandar, tá, gente?
incapaz de perdoar, inflexível. E aí, o que vocês acham? Quando o Acari, diz lá, o Acari fez um discurso implacável. Quer dizer, ele estava colocando uma coisa impossível de aplacar, de abrandar, ou incapaz de perdoar. Qual dos dois significados vocês acham que essa palavra tem no texto? Bom, vou falar para vocês somente a primeira, tá bom? No texto, ela tem o significado, ela significa que é o que não pode abrandar, ou seja, impossível de, ou melhor, impossível de aplacar, impossível de abrandar, tá? Professora, mas também não cabe ali incapaz de perdoar? Vamos ver lá no poema. O Acari fez um discurso implacável. A partir desse instante, e em caráter irrevogável, todo mogno passa a ser intocável. E aí, ele tá... Se o mogno for tocado, for cortado, é impossível de perdoar? Pode ser incapaz de perdoar? Também cabe no texto? Sim, cabe, tá? Então, você vai aí, vai ver qual que você quer colocar e colocar lá na nossa página 20, tá bom? Vamos voltar lá na apostila. Vamos voltar aqui na apostila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá? Vou entrar novamente na nossa apostila, na nossa escola, língua portuguesa. Vamos? Às vezes demora, mas... foi. Aí, vai em livro do aluno, tá? Isso, abrimos a apostila, voltamos lá na página 20, tá? Estamos aqui. Então, implacável a gente já procurou. Aí vocês vão procurar irrevogável. O que é uma coisa irrevogável? E intocável. O que é intocável? Tá bom? Aí vocês vão lá, pesquisam no Google, como a gente fez agora há pouco, tá? Vê o que cabe melhor com relação ao texto e vocês coloquem o significado da palavrinha aí, tá? O importante é vocês saberem que todas essas palavrinhas aqui do lado são paroxítonas. A penúltima sílaba é acentuada e ela é terminada em L, tá bom? Então, todas as paroxítonas terminadas em L são acentuadas, tá bom? Na penúltima sílaba. Eu não vou guardar isso na minha cabeça. Eu não vou decorar isso. Não é para você decorar, tá? É pra gente entender. Entender. Você está começando a aprender a classificação de sílabas por causa da acentuação, tá? Calma. Tem muito tempo para a gente aprender isso daí e guardar isso na cabeça, tá? Não é com um simples exercício, uma simples atividade de uma folhinha que você vai conseguir aprender isso daí, tá? Tem que fazer muito treino, muita atividade, tem que fazer muita correção, muita coisa. O importante é você aprender, saber que existe essas três classificações, oxítona, paroxítona e proparoxítona. E saber que aqui nós estamos tratando de paroxítona terminada com L e é acentuada, tá bom? Vamos lá.
Agora, leia essas palavras separadas em sílabas e realize as atividades. Olha lá o que eu falei para vocês no comecinho. Nós vamos ler em pedacinhos, em sílabas, tá? Então, ó. Implacável. Tá vendo como o K foi a sílaba mais forte? É a sílaba tônica. Vamos lá. Irrevogável. O G é o mais forte. Intocável. O K é mais forte. Bom, pinte a sílaba tônica. Ou seja, pinte nessas palavrinhas que a gente leu aqui, qual é a sílaba que a gente falou mais forte, tá? Que é a sílaba tônica. Já falei para vocês, tá bom? Assinale como essas palavras são classificadas quanto à posição da sílaba tônica. Então, ó, elas são oxítonas. A oxítona é quando a última é forte. Não, elas não são oxítonas. São paroxítonas ou são proparoxítonas? E aí? Já falei para vocês lá em cima. Essas palavras terminam com que letra? Também já falei para vocês lá em cima. Com base em suas respostas às questões anteriores, complete esta regra. Ó, as palavras tananana, terminadas em tananana, devem ser acentuadas. Eu falei para vocês lá em cima. Volta o vídeo e assiste e veja novamente o que eu falei, tá? Desculpa. Para vocês poderem completar aqui. As palavras tananana, terminadas em tananã, devem ser acentuadas. Número 3, letra A, acentue de acordo com essa regra as palavras a seguir. Então, vamos lá, ó. Amável, ó, amável termina com L. E, ó, amável. Tem acento ou não tem acento? Amável. Termina com L. E o má é mais forte. Túnel, dócil, fóssil, réptil, todas terminando com L, vocês estão vendo? Cônsul, pêncil, útil, afável, desagradável, difícil, frágil, hábil, imóvel, visível, insolúvel, insustentável, inútil, possível e têxtil. E aí? Todas essas palavras terminam com L. Vocês deverão acentuar essas palavras. Vou dar um exemplo para vocês aqui na primeira, ó. Amável, tá? Aonde que vocês vão colocar o acento? No má, em cima do A, do má. Amável, acento agudo em cima do A. Tudo bem? Aqui, ó, túnel, túnel, termina com L. E o mais forte é o tu. Ó, última sílaba, penúltima sílaba, é o tu. Tem acento? Sim, acento agudo no U. Túnel, tá bom? Agora eu não vou falar mais, senão eu vou dar todas as respostas aí para vocês, tá bom? Bom, copie as palavras da atividade anterior de acordo com o tipo de acento. Olha que aqui é interessante e importante. Todas essas palavrinhas aqui em cima, elas vão ser acentuadas. Mas algumas serão acentuadas com acento agudo e outras serão acentuadas com acento circunflexo, tá bom? Ah, professora, é o chapeuzinho? Não é chapeuzinho o nome do acento, é acento circunflexo, tá bom? Então, aqui deste lado do quadro, vocês vão copiar daqui de cima todas as palavras com acento agudo e colocar aqui.
Aqui do outro lado, vocês vão copiar todas as palavras com acento circunflexo, tá bom? Muito bem, aí terminamos a página 20. Na página 21, nós não vamos fazer agora, porque é uma entrevista, tá? E a gente precisa fazer isso quando estiver juntos. Vamos vou para cá, ó, para essa unidade aqui, ó. Vou fechar a página. Ah lá. Feche a torneira, tá? Nós vamos falar agora de um assunto bastante importante, que é a água, né? A gente falou lá na outra unidade, a gente falou da floresta, das matas, né? Agora nós vamos falar de um outro recurso natural que nós temos, que é a água, e que a gente às vezes não sabe usar, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui. Neste capítulo, você vai ler textos sobre um recurso muito importante na natureza, a água. Então, uma roda de conversa aqui. Converse com os colegas e com o professor sobre as questões a seguir. Letra A. Você utilizou água hoje? Claro, né? Logo quando a gente levanta, a gente já utiliza, né, a água. A gente lava o rosto, escova os dentes, tá? Toma banho. Tem pessoas que têm o costume de tomar banho logo de manhã e depois tomar outro banho antes de a noitinha antes de dormir ou um pouquinho antes, né? Então, a gente utiliza a água já logo de manhã, né? Dos itens que citou, qual consome mais água? Então, aqui em cima, você utilizou água hoje? Aí você vai colocar sim. Para quê? Por exemplo, lavar o rosto e escovar o dente. Dessas duas coisas, lavar o rosto e escovar o dente, qual gasta mais água? Qual consome mais água? Se você ficar lá escovando o dente com a torneira bem aberta e a água indo embora e você lá escovando o dente, vai gastar bastante água, né? Então, e aí a gente precisa pensar, tá? Quantas vezes você precisou de água hoje? Aí você vai responder quantas vezes você precisou. Veja bem, a gente precisa de água para um monte de coisa, até para cozinhar, tá? Beber, lavar verduras, frutas. Então, vê aí para que você precisou água hoje. Você sabe quantos litros de água gasta por dia? Isso daí é difícil, né? Saber. Mas são muitos, né? São muitos. Alguma vez já faltou água em sua casa? Quem nunca, né, gente? Quem nunca, né? Por qual motivo? E aí? Por qual motivo já faltou água na sua casa? Porque estava fazendo racionamento de água, economia de água, porque as represas estavam secando e não tinha água nos reservatórios. Por qual motivo? Já ouviu falar em racionamento de água? O que significa? Acabei de falar. Racionamento de água. O que significa isso? Racionamento de água. Procura lá no Google. Pesquisa, tá? Você acha que as pessoas precisam diminuir o consumo de água? Por quê? E aí? Você acha que a gente poderia gastar menos água? Ou gastar a água de forma mais inteligente? O que você acha? Por quê? Né? Para você, o que é possível fazer para diminuir o consumo de água? E aí, para você, o que você pode fazer para diminuir o consumo da água na sua casa? A água é um recurso natural que ele é importantíssimo para a nossa vida, para a vida do planeta, tá? E se um dia esse recurso se acabar, e aí? Então, pensa aí nas suas respostas.
Pro, aonde eu posso colocar minhas respostas? Bom, aqui na apostila, o espaço não é muito grande, né? Se você quiser responder no caderno de português, de língua portuguesa, pode. Se você quiser responder aqui mesmo na frente, você que vê aí qual é a forma melhor para você fazer, tá bom? Aí nós temos aqui, né, a figura de uma pocinha de água aí, e em volta, ó, tudo seco, o solo tudo rachado. A gente precisa tomar cuidado para que um dia não aconteça isso, né? Passando para a página 24, nós temos aqui, olha lá, campanha de conscientização e gráfico. Nossa, Pro, a gente vai ver gráfico em língua portuguesa, gráfico não é de matemática? Mas a gente pode também ler um gráfico em língua portuguesa. Olha aqui, que legal. Ó, leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Professora, um gráfico é um texto? Sim. Aqui, em língua portuguesa, ele é um texto, sim. Olha só, vou fechar para vocês verem. Acompanhem o vídeo com a apostila, tá, gente? Porque aí vocês estão vendo bem nítido, né? Bem legal, bem grande na apostila, tá? Então, olha só. Quanto se gasta de água por dia? Então, olha aqui, ó. 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas consumimos mais do que isso. 50 litros de água por dia para uma pessoa só. Vocês já imaginaram? Vocês já pensaram, pararam para pensar quantas pessoas existem no mundo? Olha só aqui, ó. Vamos ler esse gráfico aqui, ó. Consumo humano de água no mundo. Então, nós temos aqui, ó, os países, tá? Aqui, nós temos o Canadá, tá? O canadense, que é o habitante lá, o morador do Canadá, né? Ele consome até 600 litros de água. É muito, né, gente? É muita coisa, né? Aqui, ó, Estados Unidos, eles já são mais, eles consomem 350 litros de água, tá? Uma pessoa, tá, gente? Uma pessoa. Vamos aqui para o Japão. O Japão empatou com os Estados Unidos. Também consome 350 litros de água por dia. Aqui nós temos os europeus, tá? A Europa, incluindo assim, falando em geral de todos os países da Europa, né? Itália, França, Portugal, Inglaterra. Eles são mais comedidos, eles são mais inteligentes em relação ao uso da água. Eles consomem 200 litros por dia para uma pessoa. Mas vocês viram aqui que o ideal é 50 litros por dia. Então, aqui, ó, eles estão menor que os outros, mas ainda 200 litros. É muita água, né? Nós temos aqui o Brasil, ó, os brasileiros, 107 litros de água. Ó, o Brasil tá até que pensando melhor, né? Usando mais inteligente, de forma inteligente, o consumo da água. E aqui nós temos os países africanos, tá? Da região, deixa eu enxergar aqui, pessoal, porque aí tá difícil de eu enxergar. Subsaariana, tá? Subsaariana, é por causa do deserto do Saara, né? O maior deserto do mundo, tá lá na África, né? Olha a África, eles consomem para uma pessoa por dia apenas 20 litros de água.
Nossa, professora, então eles estão economizando água pra caramba, né? Não é que eles estão economizando água pra caramba, é que eles não têm água em quantidade igual nós temos. Eles têm menos água, tá? Eu acabei de dizer para vocês, o maior deserto do mundo tá lá, o deserto do Saara, tá? Então, eles consomem pouco porque eles têm muito pouco, tá bom? Então, ó, aqui nós temos aqui, ó, continuando o gráfico, fazendo economia, ó. Banho de 8 minutos, de 8 minutos. 8 minutos. Gasta 24 litros de água. Tem gente que fica no banho muito mais do que 8 minutos. Muito mais. Olha só. Nós temos a descarga, né? Acoplada 3 vezes por dia. 18 litros de água. Só que a gente não dá descarga só 3 vezes por dia. Porque a gente não mora sozinho na nossa casa, tem mais pessoas, né? Lavar as mãos 6 vezes por dia. 3 litros e 200 ml de água para lavar a mão. 6 vezes por dia. E com essa pandemia, a gente tá usando muito mais, porque toda hora a gente tá lavando a mão, né? Escovar os dentes 3 vezes ao dia, 24 litros. Por isso que eu falei para vocês, gente, não fica lá escovando o dente e esquece da vida e esquece a torneira aberta, tá? E água potável para beber. 2 litros por dia, mais ou menos, uma pessoa deve tomar, tá? Que é saudável para o nosso corpo, tá bom? Bom, total, somando tudo isso daqui, o total, 49,6 litros de água por dia. Nós deveríamos gastar isso, só que a gente gasta muito mais, tá? Bem, fizemos a leitura do gráfico, que é um texto, tá? Aqui em língua portuguesa. E aqui nós vamos realizar algumas perguntas aqui. Ou melhor, responder algumas perguntas aqui. Quem consome mais água potável por dia? E quem consome menos? Então, vocês vão olhar aqui no gráfico quem consome mais e quem consome menos. E colocar. Desculpa. E colocar aqui na letra A, tá? Letra B. Qual é a média de consumo potável de um brasileiro? Qual é a média de um consumo potável de água potável, de consumo de água potável de um brasileiro? Qual é a média de consumo de água potável de um brasileiro? Aí você vai olhar lá e vai colocar aqui a resposta. Bem, analise o gráfico e responda as questões. Aqui nós temos outro gráfico. Olha, é um gráfico que a gente chama gráfico de pizza. Parece um gráfico, parece uma pizza. Olha só, a parte azul é a água salgada que existe no mundo, tá? Água salgada. E essa partezinha aí, ó, essa pequena partezinha aqui, ó, é a água doce, tá? É a água que a gente pode, depois dela ser tratada, né, dela se tornar potável, a gente pode consumir. Então, olha só, gente, no mundo, a parte maior que nós temos é de água salgada. E apenas esse pedacinho para o mundo inteiro de água doce, que pode ser tratada para a gente consumir. Vamos responder aqui agora. O que existe?
o que existe em maior quantidade no planeta? Água doce ou água salgada? Ah, gente, tá na cara, né? Acabamos de falar aqui. B. Qual é a água própria para o consumo? E aí, gente, qual é a água própria para gente consumir? É água salgada ou água doce? Aí vocês vão colocar aqui, tá bom? Indo para a nossa última página dessa semana, a página 25, nós temos aqui, ó. Agora, leia este outro texto. Gente, olha só, é um cartaz, ó. Vou diminuir aqui para vocês verem, ó. É um cartaz, tá? Professora, mas cartaz também é texto? Sim, cartaz também é texto, tá? Tudo que dá uma informação pra gente é um texto. Olha, a quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há 3 bilhões de anos. Mas isso não significa que a água potável seja eterna. Olha só o cartaz, gente, tá? Então, a quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há 3 milhões de anos. Ou melhor, bilhões. Há 3 bilhões de anos. 3 bilhões de anos. Mas isso não significa que a água potável seja eterna. Vocês estão vendo aqui embaixo? Olha que interessante esse cartaz. Aqui embaixo, ó. Aqui, a água tá bem sujinha, né, gente? Não é uma água azul. É uma água bem sujinha, cheia de lixo, garrafa, coisas, sujeira. Que mais que tem aí? Deixa eu ver. Papel. Ixi, lata. Nossa, tá bem poluidinha, né? Aqui, ó. Então, ela não é eterna, não, né? Bom, explique este trecho, mas isso não significa que a água potável seja eterna. Ah, gente, é bem fácil da gente explicar isso daí, né? Se ela não é eterna, é porque ela pode... O que pode acontecer? Em função de diversos fatores, muitas localidades sofrem com a falta de água. Por isso, o governo e outras instituições têm realizado campanhas educativas para que a população faça uso racional da água. Uso racional da água é saber utilizar a água, não desperdiçar, saber utilizar com inteligência a água, tá? Olha aqui, ó, outro texto aqui, ó. Leia o texto da campanha e faça as atividades. Olha, de novo aqui, mais uma campanha aqui, um cartaz. Adote um copo para escovar os dentes em vez de utilizar a torneira. Isso é uma campanha da Sabesp. Adote um copo para escovar os dentes em vez de utilizar a torneira. Isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei que a pessoa fica escovando o dente e esquece da vida? Adote um copo, pega um copo de plástico, um copinho de plástico, enche de água, fecha a torneira, molha a sua escovinha, põe a pasta, tá? Pega um pouquinho de água, põe na boca, bochecha, cospe na pia e começa a escovar o seu dente. Escova, escova, embaixo, em cima, do lado, em volta, lá, papapá. Escova, escovou, escovou, escovou. Pega o copinho, põe água na boca, bochecha, cospe. De novo, pega o copinho, põe água na boca, bochecha e cospe. E depois você lava a sua escova. Pronto, você gastou um monte de litro de água? Olha só, letra A. Quem realizou essa campanha? Eu falei para vocês. O símbolo tá aqui embaixo, ó. Pesquise o significado da sigla Sabesp e registre aqui. Vai lá no Google e procura o que significa Sabesp. E você vai colocar aqui. Eu não vou te falar não, porque eu já te ensinei como é que faz para fazer a pesquisa, tá bom?
Letra C. Na campanha, pede-se ao leitor que adote um copo em vez de utilizar a torneira. Por quê? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Gente, já conversamos, né? Já falamos aí, um monte de vezes eu falei sobre escovar o dente com a torneira aberta, né? Faça uma enquete com um dos seus familiares. Ó, esse aqui dá para vocês fazerem com um familiar. Para saber o que é feito em sua casa quando há racionamento de água. Para isso, preencha a ficha do material de apoio e aguarde as orientações do professor. Bom, gente, lá no material de apoio, vamos para o material de apoio. Isso aqui dá tontura, ó, parece montanha-russa. Material de apoio. Indo. Opa, aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá? Aqui é o material de apoio, que é da página 25, tá? Aí você vai fazer uma enquete. Enquete é uma pesquisa, é uma tipo uma entrevista, mas é uma pesquisa com a pessoa. Então, você vai colocar o nome aqui da pessoa que você está perguntando, aí ela vai responder essas perguntas. Qual é o consumo mensal de água em sua casa? Verifique na conta de água de sua casa e anote aqui. Lá na conta de água, pede para o papai e para a mamãe, lá na conta de água tem o consumo, de quanto que foi gasto, de consumo, não é de dinheiro, não é de valor da conta, é de litros de água. Aí você vai colocar aqui, tá? Assinale com um X o número que indica a quantidade de pessoas que moram em sua casa. Aí você vai colocar aqui quantas pessoas moram na sua casa. 1, 2, 3, 4, 5, ou 6, ou 7. Aí você vai colocar um X. Leia as ações descritas a seguir e marque somente aquelas que você e sua família realizam para economizar água. Então, você só vai marcar um xizinho naquela que você e a sua família, a pessoa que você está fazendo a pesquisa, faz na sua casa. Diminuir o tempo do banho. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Consertar vazamentos em torneiras. Não lavar a calçada com a mangueira. Usar a máquina de lavar somente quando ela estiver com a carga máxima. Aproveitar a água da chuva para regar as plantas. Lavar o carro utilizando um balde. Lavar a calçada com água da máquina de lavar roupa. Fechar a torneira para ensaboar a louça. Utilizar equipamentos que economizam água. O que você e a sua família, né? Quais ações dessas ações aqui você pode fazer, tá? Ou já fazem para economizar a água. Aí você vai pôr um xizinho. Posso pôr X em mais de uma coisa que eu faço e eu e minha família para economizar água? Sim, tá? Então, vamos lá. 4. Que outras ações sua família e seus responsáveis realizam para economizar água? Aí você vai colocar aqui, se tiver mais alguma coisa que você faz para economizar água, você e a sua família. Tudo bem? Não precisa arrancar essa folha da apostila. É só tirar a foto e mandar para a Pro. Beleza? Tá? E assim a gente terminou a semana 29, tá bom? Bons estudos a todos. Me procurem, dúvidas, me chamem. Manda sinal de fumaça, manda mensagem no WhatsApp. Me achem que a gente tira as dúvidas. Tudo bem? E essa semana é a penúltima semana. Dá um joinha no vídeo, tá? E é isso, gente. Beijão. Fica com Deus.